Eu casei em 1986 e eu vim de uma família muito pobre. E comecei a trabalhar muito cedo, a partir dos 7 anos de idade, eu já produzia o suficiente para a compra de material escolar. Aos 15 eu já tinha um emprego formal. Aos 16 eu já tinha passado num concurso num antigo banco do Estado e comecei a trabalhar. Tive que pagar a minha faculdade, que eram 3 salários mínimos por mês. Já dei conta de bancar isso. E quando eu casei com Raquel, os meus planos eram começar as minhas incursões pela Europa, tempo fora, eu conseguia ter férias, às vezes a juntar férias para 60 dias, estava nesse plano. E Raquel, já formada também, e os planos dela eram outros, né? Ela ia fazer um mestrado fora do país e provavelmente ficar por lá. Então, quando nós nos encontramos, a gente teve que colocar muitas coisas na mesa. Será que vale a pena abrir mão desse tanto de coisa por causa desse baixinho que ainda não era careca? Então ela topou. Então era algo que valia a pena fazer a troca por causa dos planos, mas tinham planos que nos moviam. Então esse é o primeiro ponto que eu queria deixar de encorajamento para vocês. E vamos para as perguntas. Que bênção, né, irmãos? E olha que história, né? Que gostoso. E aqui vai ser realmente um bate-papo mesmo, né? É para vocês conhecerem um pouco mais da história, do coração, da trajetória, né, do irmão Israel, que bênção. E que tudo que for falado possa tocar no coração de vocês, né? Vou passar para as perguntas aqui. Claro, claro. Só mais um pedaço de introdução. Vamos lá. Eu queria agradecer ao irmão Israel, né, por essa oportunidade de compartilhar conosco. E eu acho que esse tema que ele trouxe aí para nós, de não ter essa obsessão, é fundamental, especialmente na data de hoje. Todo mundo sabe que hoje, né, a gente é celebrado o Dia dos Namorados. E quem tem rede social aqui? Pode levantar a mão. Eu sou o único que fico de mão baixada. Olha, quem tem rede social sabe que assim, é você abrir e é só bombardeio, né, de casal, de alegria, de relacionamento. E aí fica a impressão para as pessoas que às vezes não estão se relacionando ou que não têm vontade de se relacionar, que a felicidade é só dentro de um relacionamento. Vocês já tiveram essa impressão? Assim, não precisa levantar a mão. E é importante a gente observar esse tópico que o Israel falou, porque tem muitos outros pontos, né, que nos trazem felicidade, inclusive espiritualmente. Tem muitas coisas a serem construídas antes, ou se for haver um relacionamento, né, irmão? É isso mesmo. Amém. É verdade. E uma das primeiras perguntas aqui já é uma pergunta ainda geral, mas é boa para nós, que é assim, bom, eu ainda estou solteiro, e gostaria, né, de relacionar com alguém. Como que eu faço com quem que eu devo me relacionar? Quais são os princípios a se observar para ter um relacionamento saudável, um relacionamento segundo a vontade do Senhor? Por onde que a gente começa, Israel, nessa trajetória toda? Tá, nessa pergunta eu vou somar da 1 até o 4, que elas estão mais ou menos relacionadas. Ótimo. Aí você podia ler, por favor, a 2, a 3 e a 4. A 2 é a seguinte: é certo uma irmã falar que gosta de um irmão? Quem acha? É certo isso? A irmã chegar e falar, eu gosto desse irmão. Ou essa iniciativa precisa ser tomada por ele. É o Será irmão que tem que chegar e falar. A irmã não pode? Pode, alguns pode. E a terceira? Porque os irmãos não enxergam as irmãs da localidade. Essa Eita. pessoa estava assim. Tensa essa, hein? Por que Deus? E a última, olha, segui todos os ensinamentos sobre espera e ninguém se interessou por mim, por ter um relacionamento sério. Como é que eu lido com isso? Bacana. Primeira coisa é como saber quem é a pessoa com quem eu devo me casar. E junto com esse ponto, né, a gente vai tentar falar os outros também. A primeira coisa que nós precisamos de entender é que, com relação a relacionamentos, nós temos uma tendência de ser muito místicos. O que é ser místico?
é criar sinais, fabricar milagres, fabricar coisas que são frutos da nossa mente, como se elas viessem da parte de Deus. Quando a gente vê na Bíblia, a gente vê pouquíssimas situações onde Deus fala para alguém casar com aquela outra pessoa. E só em casos muito excepcionais que isso aconteceu. De maneira geral, Deus dá um princípio. Então, nós temos duas coisas, e isso vale para a nossa vida espiritual, nossa vida de oração, nosso serviço a Deus. Tem coisas que são feitas por Deus, e tem coisas dentro da atividade espiritual que é feita pelos homens. Por exemplo, quando você está orando, ou está orando por alguém, saiu aí para ter uma experiência de comportagem na rua, e aí, de repente, você vai orar por uma pessoa e percebe, e ela começa a ter reações de uma pessoa que está endemoniada. Você não vai dizer para Deus, ó Deus, amarra esse demônio. Quem deve amarrar é você, com a autoridade que foi dada para você. Esse não é o papel de Deus. A autoridade já foi dada. Então, estou mostrando o seguinte, que tem coisas que a terra que faz. E com relação a relacionamentos, não é Deus que vai escolher fulano para fulana e vai ajuntar. Nós escolhemos dentro do universo, é uma escolha nossa dentro do universo que Deus estabeleceu. Qual que é o universo que Deus estabeleceu? O universo dos filhos de Deus. Então, em princípio, todos os salvos fazem parte da escolha de Deus. Mas qual dos milhares ou milhões de salvos você vai se casar? É uma escolha sua. Deus não quer que no futuro você fale para Ele, Deus, você que me deu esse marido, ou você que me deu essa esposa, por que está dando tudo errado? Então é uma escolha nossa e nós assumimos as nossas escolhas. Isso é importante e fundamental para nós. Não terceirizarmos problemas para Satanás e nem terceirizarmos as bênçãos para Deus. Eu vou desfrutar da bênção de uma boa escolha. E essa escolha é baseada em valores, né? Bom, escolha. Vamos ver um versículo interessante, depois eu vou abordar melhor esse conceito. Números 36, fala das filhas de Zelofeade. Números 36, versículo 6 fala o seguinte: sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Ou seja, para as filhas de Zelofeade foi dado a possibilidade de casar com as pessoas da sua tribo. Para quê? Para não perder a herança. A gente vai abordar isso depois. Mas esse princípio que eu quero abordar agora é só esse. Qual que é a nossa tribo? A nossa tribo é a tribo dos filhos de Deus. E da tribo dos filhos de Deus, todos e todas estão qualificadas para você se casar. Quem vai fazer a escolha? Você. Bom, outro ponto que está dentro das perguntas aqui é o seguinte: eu tive sentimento por um irmão e eu sou uma irmã. Eu posso chegar naquele irmão e falar para ele, por favor, irmã, faça isso. Por que a gente tem medo dessas coisas? Às vezes a gente fica segurando, esperando um milagre, mas esse versículo diz claramente que nós devemos escolher. Agora, tanto os irmãos quanto as irmãs vão ser muito maduros nessa situação. Você, irmã, precisa ser maduro para chegar ao irmão. Eu tenho sentimento por você, queria namorar com você, quero me casar com você. Você tem que estar pronto para ouvir. Ô, irmã, me perdoa, mas eu não tenho esse mesmo sentimento. Agradeço muito seu carinho, sua consideração, mas eu não tenho esse desejo. A gente tem que ter maturidade para isso. E os irmãos e as irmãs, ou qualquer irmão ou irmã que for alvo dessa declaração, trate com maturidade e muito respeito a colocação daquela irmã ou daquele irmão. Primeiro, porque não é fácil tomar uma decisão dessa. E segundo, se as irmãs estão com vontade têm esse desejo de assumir esse papel, é porque os irmãos estão muito passivos, precisavam ser mais ousados, sair mais na rua na comportagem dinâmica, ouvir mais não,
para poder ter coragem de chegar e falar para a irmã, irmã, eu tenho sentimento por você, e esteja pronto para ouvir um não bem completo. Isso faz parte da vida. Então, acho que esse ponto ele é importante dentro dessa consideração inicial das irmãs. Nesse ponto, Israel, é muito importante essa questão da maturidade, porque se um dos lados acaba expondo, né, essa declaração para outros jovens, não guarda isso, né, mancha a imagem da outra pessoa, né, expõe mesmo. Isso tem que ser levado com muita cautela, muita maturidade. Né? Então, entre nós, precisa ser desenvolvida essa experiência de maturidade e um completo respeito pelo sentimento do outro. O sentimento do outro, quando é colocado dessa forma, é santo, puro e digno de elogio. Então, a pior coisa que existe é você alimenta um sentimento. Está com aquele sentimento sendo alimentado. E, de repente, outro vai, ou aquele irmão ou aquela irmã, se une com o outro, está namorando, casou, e eu não tive a oportunidade nem de falar que eu tinha sentimento. Eu acho que a gente tem que ter a coragem de dizer e tem que estar pronto para ouvir não. Não faz parte da construção da nossa vida. Às vezes é um não para sempre, às vezes é um não temporário, né? As situações mudam, mas eu acho esse ponto extremamente interessante, porque a gente convive aqui no local de Belo Horizonte, né? Tem várias outras localidades, mas muitas vezes a gente cresce todos muito se conhecendo, né? E as coisas mudam com o tempo. E se a gente não tem muita sabedoria para conduzir essa questão de relacionamento, acaba manchando, né, a imagem de um com o outro. Então é extremamente importante se guardar, né? É verdade. Muito importante e é uma coisa assim, como você falou, né? Às vezes às vezes não é a pessoa certa, às vezes não é o momento certo. Às vezes precisa de um amadurecimento, né? Da trajetória dos dois. E aí o Senhor depois confirma isso, né? Depois as coisas acontecem. Amém? Desculpa, vamos voltar. Não, pode colocar. Isso tá muito bom, tá no tá indo contexto, muito bem, né? muito gostoso. E esse que a pessoa seguiu todos os ensinamentos sobre esperar e tudo, né? E aí não rolou nada, né? E até então não surgiu nenhum relacionamento sério, né? Como lidar com essa questão? Primeiro, né, é que é melhor, a gente só descobre isso depois de um relacionamento ruim, né? É melhor estar solteiro ou solteira de que estar envolvido com um casamento que não vale a pena estar casado. Então, meu encorajamento é: persevere, continue orando, mas mude um pouco o foco, né? Não coloque no casamento muitas expectativas. Até a geração dos meus pais, especialmente a geração dos meus avós, né? Essa questão do casamento precoce era assim uma coisa absurda, né? Tanto assim que esse conceito da festa de 15 anos, ele surgiu como a festa do desencalhe, porque a menina de 16 já era encalhada. Então, 15 anos fazia uma grande promoção, a grande liquidação, chamava todo mundo e vê se desencalhava a menina. Porque ela era feita, programada para aquilo, não tinha nenhum outro objetivo de vida. Essa não é a história de vocês. Construam uma vida com mais sentido, com mais valor. Vocês estão qualificadas para isso. Qualificar-se profissionalmente, qualificar-se em sua humanidade, servir ao Senhor, ir para tal lugar, ir para outro, aprender novas línguas, conhecer novas pessoas, novos povos. Avança na sua carreira individual e, no momento, Deus vai suprir. E existem situações onde Deus vai escolher para você permanecer solteira ou solteiro. É também algo que o Senhor vai dar graça para isso. Então, nós vamos de crer no Senhor que nos chamou e que nos regenerou e nos tem dado a sua vida. Eu lembro quando eu era solteira, e eu ouvi numa conferência uma coisa que me marcou demais. O irmão compartilhou lá na estância que, ao invés da gente ficar procurando características que a gente gostaria de encontrar em uma pessoa, porque na minha época eu acho que tinha um pouco isso, assim, a gente fazia uma listinha de características que queria encontrar numa pessoa. Eu queria alguém mais alto que eu, graças ao Senhor. O Senhor... Por pouco. Mas a gente tinha Você isso. pediu algo difícil, né?
E aí, a gente coloca, né, algumas características, mas o irmão falou assim, procure ser você a pessoa que alguém quer encontrar um dia. Então, a gente gastar o nosso tempo, né, irmão, assim, investir o nosso tempo em ser a pessoa que alguém um dia pode encontrar, né? Inclusive no nosso relacionamento com o Senhor. Tá num relacionamento com o Senhor tão bom, tão próximo, né? Que você vai até ter essa liberdade com o Senhor de poder entender o que o Senhor quer para a sua vida nessa área. Se é um relacionamento, se não é, se é aquela pessoa, se não é, se é aquele tempo, se não é. Exatamente. Muito bom. Posso passar para a próxima pergunta? 5 e 6. 5 e 6? Vamos lá. Questão 5. Eu estou orando por alguém, sinto paz, a pessoa sabe, mas está resistente, pois não quer relacionamento por desilusão. E agora, como proceder? Continua orando ou parar? As perguntas são difíceis, né? Difícil a pergunta. Só saia justa. O 6 está relacionado com ela? Fala 6. O Senhor deve mostrar claramente quem é a pessoa que devo casar, com pisca-alertas, luzes. Ou ser uma boa pessoa, humana e espiritualmente falando, basta. Então, vamos ver aqui, olha. Primeiro, eu falei logo no começo, né? Casamento, relacionamento é algo que tem de acontecer com duas pessoas simultaneamente. E olha que isso não é fácil de acontecer. E a gente também foi divulgado muito aquele conceito no mundo da questão da alma gêmea. Esquece, não existe isso, não são duas pessoas iguais. São dois seres que se complementam e são muito diferentes, não tem nada de gêmeo. Então, mas são pessoas que se complementam. Por exemplo, você só vai se relacionar com alguém se ela tem interesse por alguém do sexo masculino e você, como homem, por alguém do sexo feminino. É um interesse completamente diferente. Dois que têm o mesmo interesse não está no nosso escopo de hoje. Então, as nossas características, as nossas peculiaridades, elas não são similares, os bons casamentos, elas são complementares. Um complementa o outro. Então, quando eu falo, eu estou orando por uma pessoa e não tem tido retorno, considere bastante, com bastante carinho essa questão, porque casamento é só se os dois quiserem muito. Não tem como ser algo que um quer e o outro não quer. Então, são coisas que não adianta, e não só os dois quererem muito, mas duas famílias quererem também. Porque se Deus te mostrou, é o fulano, mas seus pais não aceitam de jeito nenhum, pense duas vezes. Se Deus falou para você, Ele tem que falar para o seu pai. Se você tem tanta certeza que Deus está conduzindo isso, Ele deve conduzir os seus pais também. As coisas devem acontecer num ambiente mais amplo. Então pondere essa questão, se vale a pena insistir em algo que não está fluindo. Enquanto você está insistindo naquilo, muitas outras pessoas que poderiam se relacionar com você estão passando e você não vê por quê. Está obcecado com aquela pessoa ou com aquele item, né? Então, precisamos de visão mais ampla e mais discernimento. Quanto mais livre a sua mente estiver, mais você consegue perceber outras questões. Tem gente cheia de pisca-alerta, luzinha em volta de você, pulando, plantando bananeira, você não consegue enxergar. Perdendo tempo. Você falou uma coisa muito interessante. Nosso Deus não é um Deus de confusão, né? Não é. Então, assim, Ele não pode falar para mim e não falar para outra pessoa, ou meus pais também não terem clareza, ou serem totalmente contra. Tem alguma coisa que está faltando aí. Tem. Então, Deus deixa as coisas bastante claras. Se Ele disse algo para um e tem outra pessoa envolvida com aquilo, é igual eu e Raquel. Se eu vou chegar para ela e falar assim, Raquel, Deus me deu um sentimento que a gente precisa trocar o carro. Aí ela falou assim, olha, ele não me falou nada. Se ele não falar, eu não vou. Está certíssimo. Tem que falar para os dois, porque a conta é dos dois, né? É verdade. Eu já ouvi essa história aí, assim, de algum irmão chegar para a irmã e falar, não, o Senhor me falou
que você é quem eu vou casar. Aham. A irmã tem que saber também, né? O senhor pode falar para ela também. Confirmar. Falou assim, olha, eu não vi Deus não me mandou nenhum recado sobre esse assunto. enquanto. Então, quando ele me falar, você me procura. Lista de espera. Lista de espera. Tem uma pergunta aqui muito interessante, para a gente ir finalizando essa parte dos solteiros, que é sobre amizades na vida da igreja, amizades especialmente com o sexo oposto. Uhum. A gente sabe que muitos relacionamentos surgem de uma amizade saudável. Uhum. Mas quais os limites, como a gente se aproximar do sexo oposto, como ter um relacionamento saudável, especialmente aqui entre nós, os jovens? Esse relacionamento entre vocês, né, ele deve ser... a gente evita muito a questão do toque, né? Mas é um relacionamento de brincar, de conversar, e é dentro desse ambiente que surgem os sentimentos. E lá atrás falou, né, teve aquela pergunta que eu pulei, né, por que os irmãos não enxergam as irmãs da localidade? E eu acho que são essas oportunidades. Se as irmãs só ficam junto com as irmãs, se os irmãos só ficam junto com os irmãos, não vai enxergar mesmo, né? Então a gente tem que estar próximo, tem que estar tendo atividades, tem que estar brincando, tem que estar nas reuniões, né? E estar nas conferências, né? A gente ainda tem um privilégio fantástico, a maioria dos crentes não tem, que são as conferências, que agora a gente não está tendo, né? Mas em situação normal, você conhece gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, isso é algo maravilhoso, né? Mistura de populações de todo lado, de cultura, então são possibilidades fantásticas que a gente tem para conhecer um ao outro, né? E na própria cidade, a gente tem um problema grave, que é o fato da gente desenvolver muita amizade, a gente conhece muito os defeitos dos outros. E aí a gente se torna muito seletivo, né? Então eu acho que a gente, se a gente abre mais essas possibilidades para falar que está sentindo, que não está, isso facilita bastante as coisas, né? É verdade, tem que ter uma proximidade, né? Sem conhecer o outro, não vai acontecer nada. E aqui só último ponto dessa questão 6, né? Estar na vida da igreja e ser uma boa pessoa humana e espiritualmente falando, basta? Não basta. Casamento é uma união de dois seres tripartidos. Nós temos um espírito, temos uma alma e temos um corpo. Um casamento acontece uma conexão nessas três esferas. Entretanto, isso eu creio, embora isso não é um item mais falado no nosso meio, que essa conexão do lado espiritual, a base tem alguns princípios básicos. Se você, por exemplo, é uma irmã ou um irmão que ama jejum, ama oração, ama levantar de madrugada, e você vai se casar com alguém que não tem esse mesmo desespero espiritual, isso pode abalar um pouco. Se você não gosta de perder nenhuma outra reunião e o outro acha que uma reunião por semana é o suficiente, vai ter problemas. Então, precisa desse equilíbrio. Mas, nas minhas contas, eu não sei se elas fazem sentido, mas eu acho que 70% de um relacionamento conjugal acontece na esfera da alma. 20% na esfera espiritual e 10% no corpo. Então, o contato físico é extremamente importante no casamento, mas nenhum casamento se sustenta quando só tem ele. Então, você vê dois jovens, cada um mais maravilhoso do que o outro, lindos, lindos, lindos. Se o casamento está apoiado apenas nessa atração física, raramente passa de um ano. Então, o que sustenta um casamento a nossa habilidade de nos relacionarmos na esfera da alma, que é mente, vontade e emoção. O que você pensa, o que você acha, quando você perde o controle e altera a voz, quando você perde o controle, quando você, continuar, mais uma partida, até 3 horas da manhã e o outro na cama esperando, isso tudo é alma, né?
quando você se recusa a cooperar com as atividades da casa, quando você se recusa, quando o outro está precisando de algum cuidado especial, de alguma coisa, isso tudo é na esfera da alma e é isso que desmancha casamento. Quando gasta demais, quando compra demais, quando economiza demais, tudo isso é questão de equilíbrio e desequilíbrio. Então, o ser um bom crente, um bom irmão, uma boa irmã, não sustenta casamento. É apenas um pré-requisito. A base vai estar na esfera da alma. Se na esfera da alma vocês têm muita incompatibilidade, maneira de ser, dá uma observada como é que é na casa de um, na casa do outro, seu futuro marido ou esposa é um espelho da casa deles. Se você não concorda com aquilo, se aquilo não está bom lá, não vai estar bom também na sua casa. Muito bom, muito bom. Vou avançando por conta do tempo. Vamos lá. Aqui para uma situação de 2 jovens que começaram um relacionamento, ainda aqui, né, vivendo a vida da igreja, mas por algum momento isso não avançou. Tiveram uma incompatibilidade. Aconteceu, acho que muito mais na minha época, e estou voltando um pouco para o passado, mas 2 jovens acabaram finalizando o relacionamento e esfriando e parando de viver a vida da igreja, né, de acompanhar, até esfriando em relação ao Senhor, né? Como superar uma situação dessa e continuar vivendo, buscando o Senhor, né? E a gente sempre conversa isso, que é uma área que o inimigo ataca os jovens, né? Porque você vê um casal, às vezes, que não deu certo e às vezes se separa na vida da igreja, ou um ou outro, ou os dois, eventualmente, esfriam muito espiritualmente. É uma área que mexe, que abala. Então a gente tem que ter muita cautela, né? Como lidar com uma decepção amorosa, às vezes convivendo. A primeira coisa é que, normalmente, essa decepção que leva a um esfriamento espiritual é porque os dois criam cegamente que foi Deus que uniu os dois, e não uma escolha pessoal de cada um. Quando eu encaro o relacionamento como uma escolha pessoal, depois que ele acaba, eu ainda continuo me relacionando com Deus, porque Ele preparou um ambiente. Eu escolhi, não deu certo, vamos tentar outra situação. Agora, quando eu olho com essa percepção distorcida de que Deus fica fazendo esses arranjos, essa não é uma escolha humana, é uma escolha divina, quando dá errado, então Deus não existe. Para que eu vou continuar servindo a Deus? Eu achava que Ele existia, que Ele estava fazendo as coisas, mas não está. Então, eu perco a credibilidade em Deus, e isso é muito sério. Por isso eu falei dessa questão, desse fator. A escolha com quem se casar, dentro do universo que Deus estabeleceu, é uma escolha minha e sua. Se eu fizer uma má escolha, é um problemão que eu vou encarar. Se você fizer uma má escolha, é um problemão que você vai encarar. E você continua tendo Deus para se refugiar nele. Né? Então, acho que esse ponto aqui é sério. Outra coisa, algumas pessoas têm alguma dificuldade especial de superar crises. Seja essa crise de perda de um namoro, ou de um namorado, de uma namorada, né? Não conseguiu resolver aquela paixão. Outro, perda, hoje a gente está convivendo muito com a morte, né? Perda de pessoas. Essas questões são traumas que envolvem a nossa vida, e se nós temos dentro de nós, na nossa constituição, algumas ferramentas que nos ajudam a superar. Mas quando não tem, é para isso que existe profissional. Busque ajuda externa. Busque ajuda de irmãos para orar com você. Busque ajuda de psicólogo para poder fazer uma terapia e ajudar. Se as coisas não resolverem, chega no ponto que precisa de uma ajuda de um psiquiatra, vá no psiquiatra. Não tema, você está com um nó, não está conseguindo superar, a vida parou, tem alguma coisa de errado. Precisa ser cuidado, clinicamente, cuide disso. Okay? Muito bom, muito bom. Eu queria ler um testemunho que alguém deixou para nós. E essa pessoa compartilhou a experiência dela, eu acho que é de grande valia para a gente. Vou compartilhar com vocês do jeitinho que a pessoa escreveu.
Me relacionei com uma pessoa que até então era cristã e no decorrer do relacionamento descobri que essa pessoa tinha certa dificuldade em seguir as coisas de Deus e de colocar Deus em primeiro lugar. Tentei ajudar essa pessoa a enxergar que o Senhor tinha que estar em primeiro lugar nas nossas vidas e que também precisávamos de colocá-lo em primeiro lugar no nosso relacionamento. Contudo, isso não foi possível. Estava tendo um julgo desigual, mesmo os dois sendo cristãos, né? E o melhor foi sentar, conversar e pôr fim a um relacionamento. Pois, se o Senhor não se fizer presente no relacionamento, seria muito difícil buscar a santidade. Abrir mão de quem se gosta, porque a pessoa estava, de fato, me deixando cada vez mais distante de Deus, foi o que eu fiz. Terminei o relacionamento por renunciar ao namoro, mas jamais renunciar a Cristo, com a esperança de que o Senhor tem o melhor para nós. Hoje somos amigos, sem ressentimentos. Oro pela vida dele, para que o Espírito Santo a convença de retornar para os caminhos do Senhor. Mas, em contrapartida, eu escolhi viver com Cristo e nunca distante dele, porque o tempo dele não é meu e a escolha dele é melhor que a minha. Maravilha. Um testemunho encorajador. Foi uma boa escolha, Israel? Foi uma ótima escolha. Porque é o seguinte, essa pessoa ponderou sobre o que era importante para ela, ou seja, ela tinha uma meta que não era o casamento a qualquer preço. E isso é algo maravilhoso. Sempre que nós tivermos uma meta, um objetivo, a gente vai ter condição de fazer escolhas. Quando eu não tenho isso e o casamento ele vai me cegar, eu fico sem essa opção de escolha. Também ela fez menção de um texto que é o julgo desigual, e eu queria abordar um pouquinho esses versículos. Ele está em 2 Coríntios 6, 14 e 15. Fala o seguinte, 2 Coríntios 6, 14 e 15. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a injustiça e a iniquidade, ou que comunhão entre as luzes e as trevas, ou que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união entre crente e o incrédulo? Então, esses versículos que falam do julgo desigual, ele aborda crente não se relacionar com o incrédulo. Então, seu universo é o grupo dos crentes. O primeiro ponto é que nós temos crentes que se reúnem nesse ambiente que nós chamamos de vida da igreja, e existem crentes que se reúnem em muitos grupos cristãos. Então, a primeira coisa é, dentro daquele princípio das filhas de Zelofeade, eu posso casar com qualquer crente em qualquer lugar? Sim, pode. Está dentro do universo dos filhos de Deus. Mas dentro do conceito que das filhas de Zelofeade, quando eu caso com alguém fora da outra tribo, eu tenho que estar disposto a abrir mão da minha herança, da minha porção. Qual que é sua herança? Qual que é sua porção? Sua herança são as conferências, é o viver da igreja, são os relacionamentos, a visão, a literatura, o compartilhar nas reuniões, o funcionamento nas reuniões, o falar, cantar os hinos, o orar e ler, o invocar o nome do Senhor. Então, esse é o seu patrimônio da sua porção da boa terra de Canaã, que é Cristo. Quando você escolhe um irmão ou uma irmã que não se reúne conosco, você tem que estar disposto ou disposta a abrir mão deste patrimônio. Se você falar, olha, eu não abro mão desse patrimônio, é melhor não casar, porque a chance de exigir depois que reúna com ele ou com ela é grande. E você tem que estar pronto para, em função da unidade do casamento, abrir mão da sua porção da terra. E se você se casar com qualquer irmão ou com qualquer irmã que vive dentro desse ambiente, que tem o mesmo patrimônio, o seu patrimônio vai dobrar, né? Porque são duas pessoas com o mesmo patrimônio. Segunda coisa, a irmã colocou aí, os dois eram crentes, mas eles tinham... o julgo desigual se aplica a crente e a incrédulo, mas significa grandes diferenças no patrimônio de Cristo.
Então, você tem uma experiência de Cristo lá na frente, o outro está com a experiência de Cristo lá atrás, vai ter problema. A não ser que alguém abra mão e espere e tenha paciência para que o outro cresça o suficiente. Outro problema de julgo desigual, que não é mencionado aqui, mas também se aplica, grandes diferenças culturais. Um tem uma formação muito boa, as meninas estão arrasando em termos de formação cultural, estão formando, fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, e os irmãos estão lá ainda pensando se vai fazer eletrotécnico ou marcenaria. Então, essas diferenças culturais são um problema, né? Diferenças financeiras entre famílias. Você vê, um veio de uma família muito pobre, o outro veio de uma família muito rica. O Senhor compensa as diferenças? Compensa, mas não é algo fácil você se relacionar com uma pessoa com uma formação cultural muito diferente. Você vai se casar com alguém de um outro país, de uma outra nação, você tem que estar preparado para abrir mão de muita coisa por causa da formação cultural das duas fontes. Tem problema? Não, não tem, mas a gente tem que estar preparado para lidar com isso, porque vai vir muita situação em função dessas diferenças. Então, esse julgo desigual, ele se aplica a muitas situações e nós precisamos nos preparar para lidar com elas. Não serão mares de flores o tempo todo, nem quando está tudo dentro do padrão. Imagina quando está fora, né? E o tempo do namoro, irmão, é o tempo de se observar essas coisas, né? Perfeito. A pessoa observou e conseguiu tomar a escolha dela. É claro que no mundo, talvez no mundo ideal, fosse adequado se observar tudo antes de se envolver. Mas muitas coisas a gente consegue observar só na convivência um com o outro, né? E aí consegue tomar uma decisão. Eu acho que o tempo do namoro, da comunhão, serve para essas observações. Perfeito. Eu ainda seria mais ousado. Qual que é o tempo que deve ser o namoro? O tempo suficiente para você desistir de casar com aquela pessoa. Foi uma ótima Olha definição. só, ótima definição. Se chegou o tempo que você já tinha chance de desistir e ainda quer continuar, aí case. É um tempo de as provas serem suficientemente grandes para você conhecer um mínimo da pessoa com quem você vai se casar. O irmão Ezra brinca que para abrir os olhos antes do casamento e depois fechar bem fechadinho, ele fala que ele fechou bastante, ficou com o olho pequenininho. E é difícil, né? Abrir o olho bastante durante o relacionamento. A gente fica envolvido emocionalmente. Esse é um outro acha ponto. que vai conseguir virar tudo, né? Uhum. Acha que a gente tem o poder de mudar a outra pessoa. Né? Irmãos, para ser sincero sobre essa questão, quem alimenta essa imaginação de que acha que vai conseguir mudar outro, o próprio Deus triuno, sem o Espírito 7 vezes intensificado dessa era, vai gastar 1000 anos para transformar seres humanos que não aproveitaram esse período. E você tem a cara de pau de achar que vai mudar alguém com quem você está querendo casar, que vai virar um marido maravilhoso ou uma esposa maravilhosa. Você vai quebrar a cara, não dá. Então, se você vê algum defeito, alguma coisa, você tem que sempre... E o coragem é o seguinte, coloque na balança, eu vou conseguir conviver com esse problema o resto da vida? Sim ou não? Se eu marquei sim, beleza. O outro, não vou conseguir conviver com esse problema pro resto da vida nem de jeito nenhum. Mas pode deixar comigo que 1 ano eu mudo. Não vai mudar e vai ter que conviver. Tá bom? Aí é dureza. Bom, então, pode prosseguir nas perguntas? Pode. Vou ir para a parte de relacionamentos. Quem está em relacionamento, né? Teve uma pergunta quente aqui, ó. Difícil, saia justa aí, Israel. Sinto atração sexual pelo ou pela minha namorada. Isso é certo? É errado? Qual que é o limite da intimidade entre um casal de namorados? Bacana. É o seguinte, primeira coisa, nós somos, já falei aquela hora, seres tripartidos. Corpo, alma e espírito. Então, a Bíblia deixa muito claro para nós que sexo é um item que deve acontecer dentro do casamento. Infelizmente, a geração de vocês tornou o sexo algo banal e faz parte da vida dos namorados. Isso não é aplicável ao nosso viver da igreja.
E quem, dentre os namorados, está fazendo sexo antes do casamento, traz problema para todo o corpo, está vivendo em pecado. E eu quero ver, numa reunião de jovens, a gente teve várias experiências de reunião de Partido do Pão dos Jovens, você é chamado para servir a mesa e vai servir a mesa trazendo problema de consciência num tanto de gente. Em nome de Jesus, pare quem está com essa prática. Isso não é algo que faz parte do viver dos filhos de Deus. Na Bíblia nós temos a experiência, por exemplo, de José e Maria. Então, eles eram, essa questão do relacionamento, teve essas perguntas também, né? Elas são muito questões culturais, como que é o noivado, como é o casamento, né? Mas na época de Jesus, ali na Galileia, naquela região de nação de Israel, você tinha o que eles chamam de, a pessoa não estava ainda casada, mas estava como se fosse noivo. E fala lá claramente, e José não havia ainda a conhecido, ou seja, nunca tinha feito sexo com ela, e ela estava grávida do Espírito Santo. Por isso que Deus interviu, falou com José, Deus não faz confusão, falou para Maria e foi e contou para José também. Porque Deus precisava de José e não ia deixar ninguém desavisado daquela história. Então, essa questão, ela precisa ser olhada, precisa ser cuidada, porque nós temos um viver de corpo, e o seu pecado individual ou em dupla, ele compromete todo o viver do corpo. Nós somos atingidos pelas ações individuais, porque somos parte de um mesmo corpo. Então isso precisa ser cuidado. Entrei nesse assunto, esqueci qual que eu comecei a falar. Se era normal ter atração um pelo outro, qual o limite? Será que se não tem, aí é que é problema, né? Que é problema. Então, irmãos, o normal é não fazer sexo antes do casamento. Mas o normal também você tem que estar morrendo de vontade de fazer com aquela pessoa. Por quê? Isso faz parte da vida conjugal. Então, se você não sente atração física pela pessoa, quando vocês estão juntos, vocês só quer saber de orar, ler, só quer saber de ler livros espirituais, só quer saber de conferência, de fazer revisão de mensagem, tem algo errado. Então, tem que ter atração, tem que falar, tem que elogiar, e o contato físico deve estar dentro do limite que não causa problema de consciência dentro da nossa sociedade. Então, por exemplo, se você for passear um dia, né, num país, eu e Raquel, casados, a gente viaja muito. Tem alguns lugares onde a cultura, o homem não fica na rua andando de mão dada com a mulher. Então eu procuro saber esses valores culturais de cada lugar e respeito o limite daquela cultura. Então você precisa de entender qual que é o limite da cultura da igreja e respeitar esse limite da cultura da igreja. Segundo, respeitar o limite de cada pessoa. Irmã, se tal toque te incomoda, diga para o irmão que você ama e quer casar com ele. Não me toque dessa forma, porque isso me faz mal, não faz bem para mim, traz dano para a minha consciência. As irmãs, é importante você assumir esse papel de estabelecedor de limites. Claro que os irmãos também precisam de conhecer e estabelecer esses limites, mas os limites de um são diferentes. Não deixe que os seus limites sejam agredidos. Não encare situações com medo de perder aquela pessoa. Se ela não consegue respeitar os seus limites, a melhor coisa do mundo que pode acontecer é perder aquela pessoa. Você não perdeu, você ganhou. Tá bom? A gente precisa, dentro de um relacionamento de tanto respeito, ou de esperar tantas coisas, que se a pessoa não tem capacidade de fazer isso durante o relacionamento, né, não tem capacidade de te respeitar durante o relacionamento, ou de esperar em Deus junto com você por algo, no casamento haverão muitos momentos assim, né, de espera. Aí vocês falam para mim, Celso, você está falando isso porque você já é casado há 35 anos e tudo. Eu e Raquel fomos criados já dentro da palavra de Deus, famílias cristãs. Nós nos casamos com 26 anos, os dois virgem. Então isso foi uma bênção para nós e é possível. Estou falando porque foi possível para mim, foi possível para Raquel, e entender essa questão dos limites de cada um foi muito legal para a gente. E de maneira geral, na minha experiência, a minha história
eu tinha um conjunto de limites. A história dela tinha um conjunto de limites mais restrito que o meu. Então, quem era o fator estabelecedor de limites era ela. Se eu quisesse casar com ela, era melhor aprender a estabelecer, a considerar os limites dela. E a gente gostaria de aproveitar esse momento para abrir também, de certa forma, esse assunto com os jovens, porque a gente sentiu, de certa forma, que nas perguntas havia uma ansiedade em relação a esse tema. Então, é um tema que a gente pode conversar, pode dar continuidade, vocês podem pedir ajuda, tem liberdade dentro, né, com os irmãos. Mesmo antes de nós casarmos, nós tivemos comunhão com o irmão Israel em relação a esse assunto. É um tema que os irmãos estão abertos para nos ajudar, e não fiquem sozinhos nessa, né? A gente ouve várias vezes aquela história de como não cair no buraco, mas a pessoa fica ali rodeando o buraco, né? Vive situações o tempo inteiro que conduzem ela a cair no buraco, ou só conversa, só divide isso com pessoas que às vezes já estão até dentro do buraco. E não fica muito mais difícil resistir dessa maneira. Então, saibam que vocês têm com quem contar, tem pessoas que são exemplos, tem exemplos de quem já errou e não gostaria que vocês fizessem o mesmo, tem exemplos de quem acertou e gostaria de mostrar para vocês que é possível, então não fiquem sozinhos nessa. Bacana. Quem já está tendo relacionamento e ainda não viu, tem uma série do Instituto Vida para Todos. Você entra no site, pega no playlist, você vai achar a série Quero Me Casar. Vejam todos os episódios juntos, né? Ouçam, vejam, são irmãos e irmãs que têm alguma experiência em diversas áreas e que têm ajudas maravilhosas para quem deseja se casar. E o assunto relacionamento é extremamente extenso. A gente está tentando representar aqui um pouquinho de solteiros, em relacionamento, casados, mas é extremamente extenso. Extenso, e cada um tem uma história, né? Então, a gente está tentando abordar o máximo, mas tem particularidades na história de cada um. Então, graças ao Senhor pela vida da igreja, que a gente tem irmãos experientes disponíveis para nos ajudar com muita experiência. Tem uma última pergunta aqui, que a gente está falando, tem bastante de palavra profética, né, nas mensagens, né? E aí vem a pergunta, como aplicar essa palavra profética em relacionamentos, nos meus relacionamentos? É uma pergunta mais geral, né? Bem geral. Mas vamos começar abordando um ponto bem específico dentro desse geral. Palavra empatia. É algo que a gente tem ouvido muito sobre a gente aprender a se colocar no lugar do outro. Foi aquilo que o Senhor fazia, né? Ele tinha aqueles sentimentos viscerais, né? Partia lá do mais íntimo e mergulhava no sentimento do outro. E cuidava a partir desse mergulho no sentimento do outro. Empatia é algo que a gente vai precisar de fazer a vida inteira quem se casa. E é uma boa coisa começar a praticar empatia com quem você se relaciona. E quem não está tendo relacionamento nenhum, aprender a olhar o mundo na ótica do outro. Então, um casamento, ele é muito baseado nisso, né? Como eu enxergo o mundo com os olhos verdes da Raquel. Então, é outra maneira de ver. Então, a gente está sempre administrando conflitos, né? Em casa, filho, isso, aquilo, vê uma coisa, vê outra. Eu falo, vamos pensar o seguinte, vamos ver por que a sua mãe agiu assim. Por causa disso, 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 disso. Na cabeça dela estava vendo isso, 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 por isso que falou assim. Então, essa questão de mergulhar dentro do universo do outro é o grande lance. Segundo ponto é que tudo aquilo que está sendo falado hoje na igreja, o falar atual, ela é uma palavra que se aplica a absolutamente todo o nosso viver. Eu aprendi isso muito cedo no meu viver da igreja. O que estava sendo falado naquela semana, hoje tem o alimento diário, antes não era assim, né? Não tinha alimento diário ainda, mas a palavra daquela semana podia ser aplicado para estudo bíblico, para pregar evangelho, para apacentar, para cuidar de casais, né? Então, uma época estava falando sobre alguns assuntos, estava falando sobre as 7 igrejas, e aí surgiu, tinha que fazer uma palestra para casais. Sobre o que falou? As 7 igrejas, aplicando para o casamento. Tem jeito, tudo tem jeito, a Bíblia é maravilhosa, muito ampla, muito completa, né? Então, tudo isso é possível. Então, a palavra atual
ela é fantástica, né? Ela sempre se aplica. E, jovens, vocês que não estão tendo nenhum relacionamento ainda, mergulhe na palavra que está sendo falada, se deem por ela. Quem já está tendo relacionamento, mergulhe em dupla, né? Na palavra profética. E é importante vocês estarem bem afinados nessas questões, porque vocês são da mesma tribo, e o que interessa a um, interessa a outro, e o patrimônio vai ser duplicado depois de casado. Por último, eu acho que a gente podia falar um pouquinho para os casais, irmão. Nós passamos aí desde os solteiros, relacionamentos, casais casados. Compartilhando um pouquinho da nossa experiência, o nosso início, crescemos na vida da igreja, nos casamos, né, sob a orientação dos irmãos e tudo, mas nem sempre foi fácil permanecer casado. Essa história da alma gêmea, às vezes fica na nossa cabeça. E no namoro, às vezes, a gente vê mais compatibilidades do que realmente existe. Quando você casa, você vê que são pessoas diferentes, igual o senhor já estava compartilhando, né? São pessoas diferentes. E na nossa experiência, o que aconteceu? No início do casamento foi mais difícil, mas depois que a gente passou essa fase assim de não, nós vamos vencer isso juntos, vamos nos adaptar, amadurecemos, paramos de tentar mudar um ao outro, respeitamos mais as individualidades, a coisa deslanchou. E hoje a gente fala, né, que a gente tem 4 anos de casado, vai fazer em breve, a gente está na melhor fase desses 4 anos, ainda tem muita coisa. Quem tem mais anos aí de casado, olha, tem muita coisa. Mas para a gente foi assim, sabe? No início mais difícil e as coisas foram melhorando. E às vezes a gente tem a impressão, eu pelo menos tinha, que casei e estava tudo resolvido, sabe? A gente até ouviu essa frase essa semana, casei e zerei a vida. Muitas vezes é a partir dali que começam muitas dificuldades. Que palavra que a gente teria para os casais, assim, porque para a gente foi realmente uma decisão, assim, vamos permanecer casados. Como manter isso e que palavra entregar para jovens que às vezes estão passando essa dificuldade? Estou na vida da igreja, está tudo certo, mas estou abalado um pouco com o meu casamento. Primeira coisa, eu queria mostrar algo que vocês conhecem, né? Quais são os melhores irmãos da vida da igreja? Aqueles que estão no grupo familiar bem longe da gente. Quais são os piores? Os que estão no meu grupo familiar. Qual que é o melhor irmão para eu me casar? Aquele irmão que eu vi na conferência na Europa e nunca mais encontrei com ele. E a mesma irmã. Qual que é a pior? Aquela que reúne na mesma localidade que eu. Porque a gente se conhece, convive, se estrepa, se espanta, né? Então, o relacionamento, um casamento, ele não é algo simples, né? Ele é um processo. E na Bíblia tem, em Deuteronômio, um encorajamento seguinte. Quando 2 jovens se casavam, o rapaz estava liberado de 1 ano sem ir à guerra. E durante aquele ano era o ano de aprender a produzir, a fazer, a construir a felicidade da jovem que ele tomou como esposa. Por que é separado 1 ano para isso sem nenhuma cobrança? Porque não é algo simples de ser feito e precisa ser construído isso. Então, precisa de ser construído porque não está pronto, tem que fazer. E vocês têm todas as ferramentas para construírem esse momento legal, essa vida bacana, mas tem que dedicar isso, dedicar tempo. E de maneira geral, na nossa cultura, o primeiro ano de casado você trabalha igual um animal. Os 2 correndo para um lado, correndo para o outro, tentando pagar conta. Houve uma pergunta sobre essa questão de contas, né? Quanto a gente precisa de dinheiro para casar? Você precisa do tanto que você não fique nesse desespero para trabalhar e não ter tempo de cuidar e conhecer um do outro. O primeiro ano de casado é tempo de conhecimento mútuo, não é tempo de acumular patrimônio. Então, você tem que fazer sua conta. Quanto eu preciso para pagar aluguel, para comprar alimento, vale transporte, tal, quanto que eu preciso para essa vida básica
E ainda sobrar um dinheirinho para dar uma passeadinha de vez em quando, tomar um sorvete, ir para as reuniões e para as conferências. Fez a conta, somou, deu. Aí você fala, não, ainda tem que ofertar. Coloca lá a oferta e deu, casa. Se não deu, vê se é possível cortar alguma coisa, diminuir o padrão. Mas uma coisa eu falo, não vá morar na casa dos pais para economizar. Vai destruir o seu primeiro ano de casado. More longe. Na mesma cidade, se for, mas não more no mesmo bairro, menos interferência possível. Está construindo algo novo. Então as contas têm que dar para isso. Alguns conseguem viver de uma maneira, são pessoas que já vêm de um histórico de viver com muito pouco, então um valor é suficiente. Outros, que o histórico cultural, se você está casando com uma moça ou você está casando com um rapaz, que vem de uma família com um poder aquisitivo bom, vocês não vão se conformar com qualquer coisinha. E isso vai ser problema, porque vai gerar insatisfação. Tem que ter um padrão mínimo. Então, às vezes, é necessário esperar um pouco mais para melhorar a condição financeira para casar. Então, o primeiro ano não pode deixar estrangulado financeiramente. Você tem que ter mobilidade financeira para gastar tempo um com o outro. Tá bom? E uma boa coisa para economizar é não gaste tanto, não é importante gastar dinheiro com reunião de casamento, não é importante gastar muito dinheiro com uma lua de mel na Europa. Lua de mel não é época de fazer turismo, não é época de conhecer lugar nenhum importante, é época de conhecer. Eu queria ir para Disney. Aí, foi difícil mudar de ideia. Aí um irmão me falou, não faz isso, não vai para Disney, você não quer conhecer parque na sua lua de mel. Então os irmãos orientaram até nisso. A viagem da Disney. Aqui olha, guarda essa viagem dos seus sonhos para depois de um ano, para comemorar um ano de casado, 2 anos de casado, 3 anos, 4, 5, mas na lua de mel, vá o mais perto possível, vocês estão exaustos. Se você pegar um carro para dirigir 8 horas, você vai dormir na estrada e vai morrer. Então não faz isso, tá bom? Economize nessas coisas, mas não economize em ter um aluguel longe dos seus pais, e não economize e não fique desesperado para ganhar dinheiro e dar pouca atenção à sua esposa ou ao seu marido nesse primeiro ano de casado. Muito bom. Eu vou até abrir um pouco aqui minha história, né? Meu primeiro ano de casado, realmente eu estava muito dedicado ao trabalho e até mesmo, né, às reuniões, aos serviços. E aí um dia eu lembro que eu estava cansado aqui na reunião, mas estava aqui, firme. Aí o Israel passou e deixou um versículo comigo, assim. Aí eu peguei e fui ler o versículo, era exatamente esse. De, olha, você tem um ano para descansar, né? Você tem, como é que é o versículo mesmo do soldado? Por um ano, o soldado ganha um ano. Vai promover a felicidade da mulher que tomou. Exatamente. Na hora que eu li, eu falei, entendi, Israel, muito obrigado. Ele deixou dentro da sua Bíblia, né? Deixou dentro da minha Bíblia. E a gente estava num momento um pouco... Ajudou demais. Então, é só agradecer mesmo, Israel e os irmãos que têm cuidado de nós, né? O coração dos irmãos é cuidar mesmo, é nos ajudar. Por isso que a gente está tendo essa comunhão aqui gostosa, né? Amém. Então, embora nós não tenhamos conseguido explanar todos os assuntos de relacionamento, eu espero que vocês consigam perceber que o nosso coração, do nosso GF, né, que organizou isso, realmente mostrar aos irmãos um pouquinho dessa área e mostrar o cuidado que os irmãos têm, que a coordenação tem. Nós queremos ouvir vocês, poder ajudar, saber que vocês podem contar, igual eu falei aquela hora, tem vários casais disponíveis, ou mesmo pessoas solteiras que podem ajudar. Nosso coração foi tentar trazer para esse dia, para esse momento, uma palavra que pudesse gerar um conforto em vocês também. Essa semana, 2 pessoas da vida da igreja me falaram que estavam abaladas por ser Dia dos Namorados hoje, que de certa forma vinha esse sentimento de angústia. Então, o nosso sentimento foi trazer uma palavra de conforto, e foi um privilégio ter o irmão Israel conosco essa noite. Espero que vocês tenham gostado. Tem mais alguma coisa? Só uma última palavra conclusiva, né? Nós temos ouvido muito, existe poucas referências na Bíblia que a gente usa
para falar sobre esse relacionamento, né, de namoro. Geração anterior a vocês, né, de jovens, até inventou uma palavra que não existia. Falar namoro era uma coisa muito feia, inventaram a palavra comunhão, e quem namorava chamava de comunhante. É a palavra mais tosca que eu já vi na minha vida, que não existe no nosso vocabulário, foi inventada para falar algo que não era real, né? Então, vamos usar algo da língua portuguesa. É o namoro. O como se comportar é algo que nós temos o nosso princípio da palavra de Deus. Outra coisa que nós ouvimos muito, né, dentro dessas poucas referências, é que o Senhor fez Adão dormir e trouxe a Eva pronta para ele. Então, Adão dormiu, o Senhor trouxe Eva. Maravilhoso. E muitos jovens continuam dormindo, esperando Deus trazer a Eva. Naquela época, Eva precisava ser construída, edificada. Hoje, todas as Evas já estão vivas e prontas. E cabe a você, irmão, chegar com óleo de peroba na cara e falar: irmã, eu tenho sentimento por você. Você quer namorar comigo? E se a irmã também teve a mesma coisa, esse conceito, me perdoem falar, irmãos, isso aí não é o que os irmãos estão falando, mas é algo que me alerta muito sobre essa necessidade de sermos mais sinceros nas nossas coisas, né? E depois não ficar transferindo lá na frente o problema para Deus, criando problema com Deus, porque Ele não mandou a sua Eva ou o seu Adão no tempo oportuno. Então, só reforçar essa questão. Essa tarefa é nossa, ela é humana, por isso que com as filhas de Zelofiade, elas poderiam escolher com quem se casar. E os maridos delas também, a escolha é mútua, né? Ela é simultânea, um escolhe o outro escolhe um. Isso é algo maravilhoso e é divino e Deus sela. Então, outra coisa também, às vezes a comunhão é boa. Então, antes de você ficar apaixonado por uma pessoa, antes do seu coração estar envolvido, você ficar cego, obcecado por ela, procure conversar com irmãos que conhecem mais daquela pessoa, irmãos maduros, né, que pode te dar alguma ajuda, antes de você estar mergulhado nos sentimentos, porque depois que você já estiver amando desesperadamente, pode aparecer um anjo para falar com você o contrário, que você vai falar que esse não é anjo, isso é demônio. Porque a paixão, ela cega, né? Então, antes de se apaixonar, procure ter comunhão. Então, procure irmãos maduros que podem te ajudar, irmãos que conhecem a origem da irmã, a origem do irmão, e ouçam o que tem a dizer. E antes de estarem apaixonados, nem comecem. Se as informações, não é que vai falar mal, irmãos, é porque levanta características que pode ser que você não consiga encarar aquilo. Então, eu acho que é por aí, tá bom, meus queridos e queridas irmãs e irmãos? Amém. Muito obrigado.